compartilhar uma palavra que tem queimado no meu coração. E nós estamos aqui finalizar um semestre. E na Europa a gente sempre sabe que o ano, basicamente, ele encerra agora, né, para muitas fábricas, trabalhos, e na escola é um ciclo novo, né, que se inicia em setembro. Então é um período onde muitas pessoas viajam, muitas pessoas fazem os fechamentos da sua jornada de trabalho, um tempo onde a gente também faz uma avaliação, as empresas, a nossa vida, nós fazemos de como foi o primeiro, ou esse ciclo, né, de 24 e 25. O ponto é que nós estamos a viver um encerramento de semestre, nós precisamos descansar, todos nós, amém, meus irmãos? Quem vai descansar, vai aproveitar das férias, faça isso. Se você não tem condições de viajar, não tem condições de ir para algum sítio, algum lugar diferente, eu quero dizer para os irmãos aqui de Aveiro que vocês já moram nas férias, amém? Amém? Vai ali, pega a tua viatura, pega um autocarro até a Praia da Barra, até a Praia da Costa Nova, vai uma praia fluvial, faça alguma coisa, olhe para a ria, sente ali um dia com seus filhos, tome um gelado, faça alguma coisa, mas tenha um tempo para descansar. O descanso é bíblico e é uma bênção sobre as nossas vidas. Eu creio que se nós olharmos esse primeiro semestre, vivemos desafios. Eu creio que se eu pudesse perguntar para cada um aqui, cada família, cada homem, minha voz está estranha, mas eu vou tentar, eu vou lutar até o fim, ainda vai chegar lá. Está um pouco reverberando, não está, gente? Está reverberando aí, mas nós vamos chegar lá. Nós passamos por adversidades, se eu perguntar aqui, pudesse passar o microfone aqui por cada um aqui, falar como foi esse primeiro semestre, né, que representa um período importante desse ano. Você fala, tive desafio, tive lutas, mas tive muitas conquistas. Tive batalhas, mas eu estou terminar esse primeiro ciclo aqui de semestre com esperança, com ânimo, com o meu coração cheio. Na realidade, o próprio Jesus, esse é um texto muito conhecido, João capítulo 16, Jesus está ali com seus discípulos numa série de mensagens que ele está a deixar para os seus discípulos no cenáculo. Ele vai do capítulo 13 até o 17 com a oração sacerdotal de Jesus, mas ele está ali a falar, a dar conselhos, falar sobre o seu coração, sobre ensinamentos tão profundos. Em João capítulo 16, versículo 33, nós temos aquela frase muito marcante, um texto que eu creio que a maioria de nós conhecemos aqui, a parte segunda, a parte final do versículo, João 16, 33 fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está ali, ao mesmo tempo, passar uma perspectiva para aqueles discípulos e para nós também hoje, que nesse mundo, nessa terra, nessa jornada que nós vivemos, nós teríamos lutas, e nós vamos ter lutas, aflições. Quando essa palavra, aflições, aqui no original, no grego, eu não vou pronunciar no grego, mas vai aparecer ali na projeção para vocês, ela significa ato de prensar, significa imprensar, pressão, dilemas, tribulações. Ou seja, Jesus estava a dizer ali para os seus discípulos e para nós nessa jornada, de que nós seríamos prensados, pressionados de todos os lados, mas ele ao mesmo tempo estava trazendo a perspectiva do que ele mesmo viveria. Ele passou por aflições, o seu corpo foi afligido, mas ele venceu na cruz do Calvário. E é interessante que o apóstolo Paulo usa a mesma palavra de aflições e tribulações em 2 Coríntios, Romanos 5, 3 a 4, o apóstolo Paulo traz essa perspectiva gloriosa das tribulações, o regozijo de passar por lutas, por desafios, por imprensamentos da vida, por ajustes, né? Ele diz ali, né, em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4, e também nos regozijamos nas tribulações. É a mesma palavra que Jesus usa em João 16, 33, a mesma palavra no grego. E nos regozijamos nas lutas, né? É interessante que nós sempre pensamos nas lutas, ou temos a tendência, por termos uma alma, um coração que passa por oscilações, de olharmos as tribulações, as lutas como algo ruim, como algo negativo, mas nós vamos ver tanto na perspectiva de Jesus, como na perspectiva do apóstolo Paulo, que reafirma o ensino de Jesus, de que as tribulações, de que os imprensamentos da vida, de que as lutas, elas devem ser vividas com regozijo. E o apóstolo Paulo, ele fala na sequência do versículo, por quê? Porque sabemos que nos ensinam a persistência.
Depois, a persistência fortalece-nos o caráter e ajuda-nos para que a nossa esperança se torne forte. É como se ele estivesse dizendo, é dessa forma que nós somos forjados por Deus, igreja, que é dessa forma que o Senhor nos forja nessa caminhada, nas tribulações, nas pressões da vida. A vida é feita de desafios, de obstáculos e tensões que forjam o nosso caráter, que refinam o nosso caráter. Não existe, eu gosto muito eu li uma frase de um teólogo chamado George Wilson, um pastor também, que eu achei muito forte. Ele diz: não existe atalho para a glória, a cruz sempre precede a coroa. Achei muito, muito forte essa frase. Não existe atalho para a glória, a cruz sempre precede a coroa. Não tem como nós olharmos para as tribulações e não pensarmos em Cristo Jesus. Ele é a nossa maior referência de que passou, ele lutou até o fim, ele amou até o fim. E a igreja, o corpo de Cristo, a estrutura eclesiástica também se manifesta, se movimenta com essa perspectiva. A igreja ela tem vários projetos, ministérios, né? Para homens, para mulheres, para casais. Nós estamos reunindo os casais aqui há 8, 7 semanas. Nós estamos fazendo um curso com os nossos líderes aqui. O pessoal passou por treinamento de casais, chama Sempre Juntos. Amanhã é a última aula, 8 semanas que nós passamos aqui. A formatura deles vai ser no sábado, uma grande festa que vai acontecer aqui. Nesse final de semana estivemos com os adolescentes aqui, um tempo de encorajamento, de fortalecimento. Temos projetos com crianças, com jovens, vamos ter um acampamento, projetos de Ore Mais, muitas coisas a igreja faz, e outras ainda ela vai falar. Por que ela faz isso? Porque em cada fase das nossas vidas nós lidamos com conflitos, tensões, desafios que exigem tomadas de decisões precisas. Nós precisamos cuidar. Cada fase da nossa vida vai apresentar suas lutas, suas demandas. A vida não se resume a um único desafio. Nós precisamos entender que a vida possui inúmeros desafios a serem vividos. E se você está vivo, certamente terá que passar por lutas e tensões. Se você está a respirar e está a andar, você não está imune a lutas e a tribulações. Você vai passar por lutas. Tudo isso para que você e eu atinjamos um novo nível. É necessário passar por prova para que nós possamos ser aprovados, para que nós possamos galgar um novo nível de autoridade, um novo nível de crescimento. E espera aí. Que isso, gente? Os adolescentes fizeram isso comigo, tá vendo? Eles me deixaram meio desnorteado. Fui dormir às 3 e acordei às 8h30. Poxa, quanto tempo eu não fazia isso, meu Deus? E ao adentrar esse novo nível, quando você chega, ultrapassa essa barreira, quando você sobe esse novo nível, quando você entra naquele novo estágio, sabe quem está te esperando de braços abertos naquele novo estágio, naquele novo nível? Um desafio de braços abertos, aqui eu estou para te receber. Mais um desafio, porque nós vivemos um desafio a cada dia. E nós precisamos entender isso na perspectiva bíblica, para que nós paremos de viver com uma mente fantasiosa, ilusória, com expectativas até distorcidas, né? Longe da realidade que Deus tem para nós. Sabe aquela coisa aquela coisa de Hollywood, né? A vida cheia de flores, não há batalhas, não há lutas. Nós precisamos entender essa perspectiva bíblica. Eu li um livro alguns anos atrás, não li todo, partes dele, eu sempre estou indo buscar, é um livro bem robusto, com muito grande, histórico, que fala de John Fox, sobre os mártires, a história dos mártires. E se você está a olhar para a tua vida e achar que você está a sofrer muitas tensões na tua vida, eu te desafio e te convido a ler esse livro um dia, a pegar esse material e a estudar ali a história dos mártires, desde da igreja primitiva até quase os dias mais próximos, de homens que se entregaram por uma causa, de homens que foram decapitados, foram jogados em arenas para serem devorados por animais, pela causa de Cristo, por entenderem que Jesus, o propósito que ele tinha era algo soberano.
Quando eu fui lendo esse livro, ele vai correlatando os mártires ali, desde Estevão, e depois falando dos discípulos. Aliás, todos eles foram martirizados, somente João tem morte natural, embora ele tenha sido jogado numa caldeira de óleo fervente, ele sobrevive, está ali na ilha a escrever, as revelações, e ali ele tem sua morte natural, mas todos esses homens, eles morrem por uma causa, eles se entregam de uma forma poderosa, porque eles entendem algo superior. Algo que eu acredito que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 20, 21, eu creio que esse texto retrata um pouco da mente desses homens, do coração deles, a perspectiva que eles tinham do que é viver para Cristo, do que é passar por lutas e tribulações, tendo essa mente em Cristo. Ele diz em Filipenses 1, 20, 21, aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo é como se ele traz desse texto um retrato desses homens, desses mártires, de outros homens que se entregaram por Jesus, e o que ele mesmo próprio fez, ao entregar, ao terminar sua vida ali, numa masmorra, terminar sua vida e ser sacrificado por Cristo. Ele entende também o que Jesus disse ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, onde Jesus está a encerrar o seu sermão. Ele diz no versículo 14 de Mateus capítulo 7, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida. Esses homens, eles perceberam esse ensino de Jesus, porque esse caminho é apertado, essa porta, ela é estreita, mas esse caminho apertado, essa porta que é estreita, ela conduz todos aqueles que creem ao lugar de vida. E a palavra vida aqui, meu irmão, não é uma vida qualquer, não é uma vida que se encontra ali na esquina, não é uma vida que depende de algo circunstancial ou de algo externo, é uma vida sobrenatural, porque a palavra vida aqui, diga comigo, é Zoe. Sabe o que significa essa palavra? Quando Jesus está a dizer aqui, como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva a Zoe, ele está falando sobre uma vida cheia de vitalidade, uma vida plena, absoluta plenitude de vida real e genuína, vida devota a Deus, vida abençoada, vida em parte aqui neste mundo e vida que tem continuidade, vida eterna. É sobre essa causa, é sobre nesse entendimento, é fundamentado nessa verdade que esses homens se entregaram, eles perceberam o tamanho da glória, o valor do que eles estavam a viver, a quem eles estavam a se entregar. Esse caminho é apertado, essa estrada é estreita, eu vivo sendo ajustado, eu vivo sendo pressionado, eu vivo sendo encurralado pelas circunstâncias da vida, mas os meus olhos continuam fitos em Jesus, porque Ele me conduz a uma vida que é gloriosa e eterna. Isso é maravilhoso. Se vivemos com Deus, eu escrevi que caminhamos por uma estrada cheia de desafios e obstáculos, mas todos eles têm um propósito eterno. Não é um propósito que tem prazo de validade, não é um propósito que se esvai por qualquer circunstância, é um propósito eterno. Eu ouvi de um pastor, não me lembro o nome dele, mas eu tinha tomado nota dessa frase. Ele disse que há um propósito, uma razão para a sua vida que você não criou, mas que lhe foi dado soberanamente, de forma sobrenatural. Há um propósito, uma razão para a vida que não foi criada por nós, foi nos entregue por Deus. E nós somos privilegiados, porque esse propósito é soberano, é maravilhoso, é grandioso. Por isso, anote o tema da mensagem hoje. Demorei para falar o tema, mas o tema é Viva o Propósito. Diga assim aí para a pessoa que está do seu lado aí. Vou falar que você vai fazer isso só uma vez hoje também. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Viva o propósito. Tudo que Deus tem, tudo que Ele faz, tudo que Deus faz e fez, tem um propósito. E esse propósito é eterno. A palavra propósito, ela significa aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, plano. Tudo que Deus faz tem um plano, tem um objetivo final,
tem uma finalidade. E essa finalidade é eterna, esse objetivo, esse propósito eterno. Ele é inabalável, nós vamos perceber isso nessa manhã. Provérbios 16:4 fala: o Senhor faz tudo com um propósito. Tudo tem um propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, quando o apóstolo Paulo está a falar sobre viver uma vida vitoriosa em Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo está a trabalhar muito em Romanos, sobre a justificação. E o que essa justificação em Cristo Jesus deve causar, repercutir na nossa vida. Ela produz movimentos, ações, atitudes. E aqui ele está a falar sobre a vitória em Cristo, e ele diz no versículo 28 de Romanos capítulo 8: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando a gente olha para esse texto, a gente consegue entender que o propósito de Deus, tudo que Ele faz, e a gente vai no decorrer da mensagem hoje perceber isso, tudo que Ele faz, tudo que Ele planeia, é bom, é perfeito, é maravilhoso, não há falha nos planos de Deus, não há ajustes feitos por nós. Ele já nos entregou, Ele já tem um plano, Ele já tem um projeto que é infalível, que é indestrutível, porque nosso Deus, Ele é o próprio saber. O seu propósito visa o nosso bem de acordo com o seu modelo, com o modelo dEle, não o nosso modelo, o modelo do próprio Deus. E é interessante a perspectiva do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não diz assim: esperamos que Deus haja em todas as coisas, confiamos que Deus haja, quiçá Deus haja, quiçá Deus, quem sabe Ele vai fazer, quem sabe Ele vai agir para o bem de todas as coisas, para que seu propósito se cumpra em nós. Não, o apóstolo Paulo não fala isso, ele traz uma palavra certeira, uma palavra de alguém que está resoluto. Ele fala: sabemos, eu sei, eu tenho certeza. E a palavra no original aqui significa exatidão, é algo incontroverso, é algo absoluto, é uma fé resoluta. E ninguém precisa me convencer, ninguém precisa, não há questionamento. Eu tenho certeza, nós sabemos, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que têm nele a sua esperança, sabem que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O seu propósito é fazer o bem para nós. O bem, no modelo dele. Porque nem tudo é bom, mas Deus usa tudo para um bem no final. Até as artimanhas, Satanás acha que ele achou que ele tinha vencido, ele achou que ele poderia, mas o Senhor já tinha um plano providenciado. Em Gênesis capítulo 3, aquele que viria de ti, mulher, pisaria a cabeça da serpente. Nós olhamos algumas coisas na nossa vida e olhamos: não está bom, está errado, tem alguma coisa estranha aqui. E lá atrás Deus já está trabalhando. Ele já tem uma solução, Ele já tem um caminho, Ele já tem uma ordenança, Ele já tem um entendimento preciso para que você haja naquela situação. Ele está preparado, nada pega Deus de surpresa. As coisas podem, aparentemente, na sua visão, meu irmão, que é terrena e limitada, podem até parecer não estar boas, mas Deus pode transformar todas as maldições. Ele pode transformar as coisas que aparentemente estão ruins em coisas completamente diferentes, em coisas que vão produzir crescimento na tua vida. Eu gosto muito do que o poeta e enólogo William Cooper escreveu, eu acho muito interessante. Ele escreve assim: não julgue o Senhor com base em sentidos fracos, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, Ele esconde um rosto sorridente. Às vezes a providência de Deus ela é meio carrancuda, você olha, você não consegue perceber, porque nós infelizmente não temos a capacidade. Se não for o Espírito Santo, meu irmão, se não for a graça de Deus, se não for nós discernirmos as coisas como homens de Deus, os homens de Deus discernem as coisas através do Espírito, através da oração, através do conselho. Se a gente não perceber assim as coisas, nós vamos ficar limitados e nós vamos conseguir só ver aquela cara fechada, a gente vai conseguir ver só aquela situação que está nebulosa, escura, e fala: não há forma, não há perspectiva. E por trás o Senhor está a sorrir. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, esse é um texto que vocês vão ouvir eu falar muitas vezes aqui, porque é um dos textos que eu carrego na minha vida,
no meu coração para lidar com as tensões da vida, porque elas existirão. Você vai sair daqui, daqui a pouco vai ter uma tensão, amanhã vai ter uma tensão. Se você não perceber as coisas, não discernir a partir do coração de Deus e da soberania de Deus, você vai se frustrar muitas vezes. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, ali Salomão está a escrever, ele diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Por isso eu não estou a reclamar nenhum dia de Portugal a ver o do sol. Eu estou vem 35, 37, 40. Só oro pelas queimadas, para que Deus guarde, né? Não aconteça nenhuma tragédia, né? Em nome de Jesus, né? Mas quando eu pensei em abrir a minha boca para reclamar do calor, meu irmão, eu já dei um tapa em mim mesmo, aqui, ó, uma chapada em mim. Eu estou dando glória a Deus por esses 3, 4, se for 5 meses de calor, para eu ir para a praia. Glória a Deus, que misericórdia. Glória a Deus. Em agosto eu já estou a abrir a temporada de vôlei de praia, de areia, tá bem? Vai ser aberta aqui, nós vamos na praia, vou jogar vôlei até minha perna, até eu cair lá na areia do morro. Vocês se preparem, jovens, vocês vão ter que correr atrás de mim, hein? Não estou a reclamar, porque quando os dias forem bons, aproveite-os. Que os dias bons são do Senhor. Vibra, celebra, comemora. Né, eu vejo, é tão fixe assim ver os aniversários, ver os irmãos honrando uns aos outros, fazendo surpresa, celebrando as conquistas, aquilo que Deus... Faça isso, meu irmão. Mas o texto continua: mas quando forem ruins, quando forem dias maus, olha o que ele fala, reclame bastante, murmure, leia o que está ali, meu irmão. Quando os dias forem, coloquei até em caixa alta, quando os dias forem ruins, fala mais alto. E ele continua: Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro. E é interessante aqui que o significado dessa palavra considere. Quando a gente percebe, eu acho que alguns eu já falei, alguns já sabem, mas quando os dias forem bons, meu irmão, Salomão, um homem sábio, com tanto saber, ele tá dando uma chave para nós. Ele está falando assim: quando os dias forem maus, meu irmão, não desista, não desanime. Como a gente fala no Brasil, não chuta o pau da barraca, não joga tudo para o ar, considere. A palavra considerar aqui significa examinar, aprender a respeito, discernir, distinguir, passar o filtro da palavra. Sabe, tem perguntas tão boas que nós podemos fazer nos dias maus, meus irmãos, para que nós não caiamos no ciclo da murmuração, do desânimo, da crítica. Tem perguntas que são excelentes para que você faça para você mesmo, para sua esposa, para os seus filhos, porque eles vão passar por tensões, e vocês precisam ensinar os seus filhos, não livrar eles das tensões, mas mostrar a eles como lutar na escola, como se colocar diante dos seus amigos, não ficar ali colocando teu filho numa redoma. Vai ter um momento onde eles vão ter que expressar a fé deles, vão precisar viver uma fé autônoma. Tem perguntas boas. Você pode perguntar: tem algo para aprender nisso? Onde eu preciso crescer? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Porque Deus é bom. Oh, meu Deus, me trata com bondade. Então tem algo que eu ainda não aprendi, tem algo ainda que eu não discerni nessa situação. Enquanto a gente não aprende a lição, Deus não vira a página. Eu ouvi isso um dia. Foi tão interessante, eu vi uma pregação sobre isso. Deus não vira a página, deixa eu ensinar. Sabe quando você pega o caderno com seu filho, ensina, rasga e passa borracha, passa e vem. Ele não entendeu, e você volta até que ele aprende, você vira a página. Essas perguntas são boas perguntas para que nós evitemos a inércia, a apatia da murmuração. A inércia, a falta de iniciativa do crítico, daquele que murmura, aquele que critica negativamente, aquele que senta com a sua prancheta e começa a reclamar da vida. Ele gasta mais mais energia reclamando do que planeando, do que orando, do que discernindo aquilo. Ele fica relutando, remoendo.
Quando na realidade nós como crentes, nós como aqueles que confiam no Senhor, como aqueles que sabem que Ele age, que não tem dúvida, que sabem, eu sei que Ele está agindo, quando eu tenho essa perspectiva, eu começo a agir de outra forma. Por quê? Para que eu estou aqui nesse casamento? Para que eu estou passando? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação que eu estou a passar financeiramente ruim? Para que eu estou nesse casamento? Por que eu tenho tanto dinheiro? Por que o Senhor está me dando tanto dinheiro? Por que o Senhor não me dá dinheiro? Para que eu estou vivendo esse vale, essa tristeza? Sabe, quando a gente vai ali para Romanos capítulo 11, versículo 36, a palavra fala: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, meus irmãos. Todas as coisas, todas as coisas. Todas é todas. Então, se eu estou solteiro, se eu estou casado, se eu estou a trabalhar, se eu estou desempregado, se eu estou a passar necessidade, se eu estou rico, se eu estou feliz, se eu estou triste, é para a glória dele que nós vivemos. Nós nos posicionamos agindo para a glória dele. Nós precisamos entender que a nossa vida é para a glória dele, que há um propósito para todas as coisas, e esse propósito é bom. Então, pastor, você está a falar que eu estou desempregado é para a glória de Deus? É isso que você está a falar? Está a dizer que é para a glória de Deus que eu estou desempregado? Eu quero te dizer que talvez seja, meu irmão. Deixa eu explicar. Talvez Deus queira trabalhar algo no teu coração. Há anos atrás, eu recém-casado, eu acho que já contei essa história aqui, mas vou contar, imagina, pregando aqui 30 anos aqui, meu irmão, vocês vão escutar quanta história, vamos pregar muitos anos aqui, amém? Eu tinha acabado de casar ali, a vida ajustada, consegui passar no concurso, feliz da vida, uma empresa boa, financeiramente tranquilo, e estou a entrar para dar aula ali no portão de uma das escolas, recebo um telefonema naquele momento que eu tinha sido demitido exatamente desse trabalho, que era o melhor trabalho que eu tinha. Eu trabalhava em outro lugar, mas ali era onde eu tinha estabilidade, onde estava tudo tranquilo, onde eu ia construir minha carreira. Plano de saúde, creche para as crianças, um concurso difícil, que foi difícil de passar, fui desligado. Ali, daquele portão, eu fiquei desesperado, ainda não tinha os filhos, liguei para meu pai, minha referência de pé, falei: pai, acabei de receber essa notícia, chorando aos prantos ali, falei: ora comigo, pai, eu preciso discernir isso. Meu pai, como homem de fé, falou: filho, Deus tem o melhor para você. Por isso nós precisamos ouvir homens de Deus em dias de crise também, meu irmão. Deus tem o melhor, vamos orar, filho. Deus está no controle. Começamos a orar ali, oramos. Passou as 2 semanas, essa empresa tinha me mandado embora. Uma empresa grande no Brasil. O gerente me liga e fala assim: e aí, Wagner, está tudo bem? Falei: tá, só se for para você. Só se for para ti, para mim não está não. Eu lembro que ele fez até uma brincadeira na altura. Eu falei: que esse homem está me ligar aqui, brincar num momento desse, né, comigo. Ele falou: olha, eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos começando um projeto aqui novo e nós pensamos em ti. Nós queremos terceirizar todo o nosso trabalho, tudo aquilo que você fazia, por isso nós demitimos, para reduzir custos. Nós estamos terceirizando todo esse processo para algumas empresas. Eu sei que você não tem empresa, mas você quer abrir uma empresa? Eu não sabia nem o que era uma empresa na altura, ainda mais dentro da minha área. Eu falei: posso tentar. Comecei a trabalhar, basicamente recebia para pagar contador e ajustar, porque passei por tensões. Mas depois de um tempinho, 1 ano depois, eu estava a ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava quando era funcionário deles. Algo sobrenatural, meus irmãos. Então, naquele momento, Deus queria trabalhar coisas no meu coração. Ele queria ajustar coisas no meu coração. Porque o propósito de Deus é bom. Eu quero deixar com você aqui, para encerrar essa mensagem, que ainda estou na metade, mas eu vou chegar até o fim, a tempo, tá bem? Vocês vão ouvir rápido agora. Eu quero deixar 3 verdades para vocês nessa manhã que vão te levar a viver o propósito de Deus. Podem te levar, princípios e valores, 3 princípios que eu creio que são importantes para que nós vivamos esse propósito de Deus de forma intensa, porque a sua vontade, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala isso. E a primeira verdade é, diga comigo assim: decida permanecer em Deus. Essa é uma chave, é algo
batido, não é novo para os irmãos, não é a primeira vez que vocês ouviram isso, mas essa palavra é rema para aqueles que querem viver o propósito de Deus. É necessário permanecer ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17, o apóstolo Paulo está a dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação, coisas novas vão surgir. Se alguém está firmado em Cristo, se alguém está posicionado em Cristo, se alguém permanece nele, nós vamos daqui a pouco aprofundar um pouco mais isso, as coisas antigas, a maneira antiga de viver, a maneira que estava em Romanos capítulo 2, versículo 2, do padrão do mundo, dos pensamentos do mundo que te levam a reclamar, te levam a dar um jeitinho, eles passaram. Você está em Cristo e Ele vai fazer, o poder dele trará novas coisas. Milagres, sobrenatural. João 15,5 fala: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará fruto. Não é fruto, não, dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Não há nada a fazer sem Cristo. Eu quero fazer duas perguntas que são tão simples e tão claras, mas para te fazer pensar nessa manhã. Você, meu irmão, entende que é Deus que te dá um propósito? Você consegue parar, pensar, olhar para a tua vida hoje, perceber como as coisas são construídas e como elas vão ser construídas, e perceber que é Ele quem te dá destino, que é Ele quem te dá propósito? É uma pergunta. Segunda pergunta: você se sente seguro em Deus? Você se sente seguro neste propósito? Você se sente firme em Deus? Ou você constantemente precisa dar uma força para Deus, como o quarto homem da Trindade? A Trindade é três, mas eu quero me infiltrar ali no meio. Deixa eu dar uma sugestão para vocês, hein? Vocês podem vir aqui para a gente conversar um pouco. Eu acho que eu tenho alguns conselhos. Sabe, quando a gente entende que o propósito de Deus, ele é bom, que ele é glorioso e que ele é eterno, isso traz confiança, isso traz essa perspectiva do apóstolo Paulo do sabemos, mesmo em meio ao medo. Sabe, porque o propósito de Deus, ele transcende a realidade dessa terra. O propósito de Deus não é nos fazer de nós celebridades ou pessoas famosas ou gloriosas nessa terra, mas o propósito de Deus é nos fazer parecidos com Jesus. Jesus nos ensinou o caminho da tribulação. Ele nos mostrou o caminho da cruz. E como ele venceu esse caminho? Porque em todo o tempo ele estava em Deus. Ele era um com o Pai. Ele estava em intimidade com o Pai. Ele discernia as coisas porque estava no Pai. Ele se retirava para estar com o Pai. Ele orava para estar com o Pai. Ele saía das multidões para estar com o Pai. E assim ele enxergava as coisas numa perspectiva diferente. Ele enxergava as crises ou as glórias como uma oportunidade, um plano superior de Deus. Sabe, quando a gente olha para Davi, eu li um livro anos atrás, eu tinha algumas anotações desse livro, eu confesso que eu não consegui buscar e saber qual é o autor. São anotações antigas de muitos livros, mas eu lembro que tinha anotações que foram trazidas à minha mente, né, ao preparar essa palavra, em que esse autor, em um dos seus capítulos, e foi um livro que eu li com o pastor Davi, com o meu pastor, a gente lia os livros como pastor, com um grupo de pastores, e um dos capítulos desse livro tinha o seguinte título: Os problemas do passado te preparam para oportunidades no futuro. Esse era um subtítulo desse livro. Se eu não me engano, é do Mark Batterson, não tenho certeza. Os problemas do passado te preparam para uma oportunidade do futuro. E ele pega a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que permaneceu em Deus, viveu uma vida de intimidade e adoração, e ele começa a traçar alguns problemas que Davi poderia ter na sua vida e que poderiam fazer com que ele se desviasse do propósito de Deus ou do plano que Deus tinha para ele. Ele começa a voltar ali na história, você consegue encontrar a história de Davi em 1 Samuel, 2 Samuel, ele começa a trazer história, ele traz um problema número 1 de Davi. Davi era apenas um pastor de ovelhas, enquanto seus irmãos estavam na linha de frente da batalha. Ele era um pastorzinho, filho caçulo, o filho talvez rejeitado, que não estava apto para estar ali na batalha, frente aos filisteus. Esse poderia trazer um sentimento de Davi como de fracassado, como se ele tivesse afastado
daquele trabalho honroso de ser um soldado para ficar ali apenas numa pastagem a cuidar de ovelhas. Um problema número 2, eu achei interessante que ele traz nesse livro, é que Davi, como um bom pastor, ele deveria, ao sair para cuidar das suas ovelhas, e como um homem temente, um homem de uma linhagem que servia ao Senhor, ele deveria orar, em seu coração, colocar as orações: Deus, cuide das ovelhas hoje, proteja, porque ele vivia num ambiente perigoso, arriscado, com animais perigosos. Talvez essa era uma oração de Davi, era um clamor enquanto ele estava naquela pastagem, uma oração sensata, na perspectiva dele, não na perspectiva de Deus, porque Deus não respondeu essas orações de Davi. Quando você ouve, aqui eu estava só a fazer uma alegoria, trazer uma alegoria desse livro que eu achei interessante. Quando você vê a história de Davi, Davi teve que lutar com leões, Davi teve que lutar com ursos para defender as suas ovelhas. Você vai ler ali em 1 Samuel 17, a história, 1 Samuel, você vai ver que Davi ele teve que lutar com leões, ele teve que lutar com ursos, o que na época não foi reconhecido. Ninguém viu essa glória de Davi, ninguém percebeu isso, já que ele estava no campo e os seus irmãos na guerra. Mas esse pequeno rapaz, esse jovem, desde pequeno, homem ungido, tangia seu instrumento, trazia a presença de Deus, um jovem que tinha comunhão com Deus, ele percebe, ele entende o propósito eterno de Deus. Ele permaneceu em Deus, e Davi, logo antes daquela batalha épica que ele tem com Golias, ele liga os pontos. Ele junta um mais um, ele começa a perceber a trajetória da sua vida até ali, como um jovem, talvez que pudesse ser vários sentimentos, ele começa a perceber tudo que ele está a passar, ele começa a ligar os pontos, porque ele tem comunhão com Deus, ele não está à deriva, e quando nós temos comunhão com Deus, quando nós estamos em Deus, nós não entendemos as coisas dessa vida como coincidências, como é sorte, não, são providências, a gente começa a discernir, quando a gente está em Deus, meu irmão, nós não estamos à deriva, soltos do mundo, nós entendemos os sinais, os caminhos que Deus vai projetando para nós, e Davi entende isso. Ele entende que Deus estava o preparando para um momento importante, porque durante 40 dias Golias vinha diante do exército de Israel e afrontava o exército, afrontava o Deus vivo. Fala: cadê os soldados, cadê os homens de vocês? Davi vê aquilo, vê aquela afronta contra o Deus vivo, contra o exército de Deus, e ele liga os pontos, ele percebe o que Deus tinha feito até aquele momento, como Deus o tinha preparado, como Deus estava o levantar em coragem. 1 Samuel capítulo 17, 34 a 37, Davi insistiu, está ali diante de Saul e fala: Davi insistiu: quando estou a tomar conta das ovelhas do meu pai, se aparece um leão ou um urso para roubar um cordeiro do rebanho, corro atrás dele, tiro-lhe o cordeiro da boca, se ele se volta contra mim, agarro-o pelas mandíbulas e despedaço até a morte, até morrer. Fiz isso tanto com ursos como leões, certamente que poderei fazer o mesmo em relação a esse incircunciso filisteu que teve a ousadia de desafiar o exército do Deus vivo. O Senhor me salvou dos dentes do leão e do urso, salvar-me-á também deste filisteu. Saul por fim consentiu: está bem, vá, e que o Senhor seja contigo. Os problemas do passado prepararam Davi para uma oportunidade no futuro. As orações dele não foram respondidas, mas na verdade, essas orações não respondidas, talvez para guarda, me livra dos leões, me livra dos ursos. Essas orações não respondidas, na verdade, estavam preparando esse jovem para uma grande oportunidade em sua vida. Muitas vezes nós oramos por conforto, mas Deus quer nos levar para a guerra, assim como Davi. Deus o preparou no campo, levou para a guerra e o levantou como rei. Você percebe isso, meu irmão? Oh Deus, me dá conforto, me livre das tribulações da vida. Davi estava em Deus e ele preparou, ele percebeu o que Deus estava a fazer. Igreja, Deus está nos preparar nesses dias para algo maior. Nossos olhos não conseguem ver, nós não conseguimos tocar ainda, mas se nós permanecemos em Deus, nós encontraremos o sentido, nós ligaremos os pontos. Não há falha no propósito de Deus. Davi com certeza teve muitos sentimentos em seu coração, talvez oscilações.
O problema não está em sentir uma série de emoções. O problema está em ser definido por essas emoções e não pelo propósito eterno e bondoso de Deus. Eu anotei aqui que o problema é quando sentimentos nos afastam da presença de Deus, nos levam à presença de pessoas limitadas ou incapazes de nos apontar o propósito eterno de Deus. Ele não me ama mais, minha vida acabou, meu dinheiro acabou, eu sou um desgraçado, eu não estou feliz neste lugar, eu vou me embora, pare o mundo que eu vou descer. O problema é que você não pode mudar de você, meu irmão. Para onde você estiver, para onde você for, para onde você correr, se você não perceber quem você é Deus, onde Deus está, que o propósito dele é bom, você vai continuar correndo atrás do vento. O propósito de Deus é o firme fundamento que define nossa vida e nosso destino. Por isso Davi escreveu em Salmo 33, 10 e 11, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações, meu irmão. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Nem pode. Segundo ponto, verdade, para que nós vivamos o propósito de Deus, diga-se comigo, a identidade vem antes do propósito. Fala bem forte, a identidade vem antes do propósito. Eu vou acabar no tempo, tá, gente? Fica tranquilo, tá bem? Vocês estão tranquilos? Vocês vão ouvir rápido aí? Amém? Se não entendemos quem somos em Deus e como Ele nos define, viver o seu propósito será penoso, desgastante, chato, religioso e muito cansativo. A identidade, ela tem a ver com características que definem o indivíduo, o que torna um indivíduo único e diferente de outras pessoas. E nós, como cristãos, nós entendemos e sabemos que essa identidade, nós sabemos de onde vem essa identidade. A gente vai perceber isso daqui a pouco olhando para a palavra de Deus. Eu não quero aqui ficar dando muita opinião, mas eu quero trazer a palavra para que você perceba como Deus entrega a identidade a homens de Deus, como Deus define como seria cada passo de cada homem, quais seriam as marcas de cada homem que Ele vai levantando, para que esses homens depois pudessem caminhar debaixo de uma identidade, de uma autoridade, de uma marca, de um selo divino no seu coração. Muitos, eu coloquei, estão a desistir de caminhar e lutar por não terem identidade, perdidos em meio a tantos referenciais, em sentimentos, não têm convicção de que são de fato em Deus, deixam que a insegurança, medo, inadequação, baixa autoestima, amargura, lascívia, imoralidade, religiosidade, poder, dinheiro, orgulho, definam a sua identidade. Não entende que o propósito de Deus não é nos fazer ricos, nem famosos, mas santos. Essa é a maior identidade de um filho de Deus, a marca da santidade. Antes do propósito vem a identidade. Eu só vou conseguir viver o que Deus tem para mim se eu souber quem eu sou nele. Repita assim comigo: antes de apontar o destino, Deus nos afirma, nos dando identidade. Ele fez isso com Adão. Eu vou falar rapidamente de todos esses homens, não vou comentar, vou falar rapidamente como Deus vai fazendo isso na história, indo desenrolar da palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. Ele fez isso com Adão, Gênesis 1, 27, 28. Deus criou então o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher assim os criou. Deus o abençoou e disse: multipliquem-se, encham a terra, domine-a. Também toda a vida animal da terra, dos mares, dos ares. Deus abençoa Adão. Antes de você viver seu propósito, a bênção de Deus vem sobre Adão. Antes dele multiplicar, de encher, de dominar, Deus abençoa. A identidade de Adão estava firmada em Deus. Gênesis 12, 1 a 3. Abraão, Deus faz a mesma coisa com Abraão. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei que sejas pai de uma grande nação. Abençoar-te-ei e tornarei o teu nome famoso. Tu próprio serás uma bênção para muitos outros. Abençoarei todos os que te fizerem bem, mas amaldiçoarei os que te fizerem mal. Por teu intermédio serão abençoados todos os povos da terra.
Antes de sair da sua terra, antes de deixar a sua parentela, Deus abençoou Abraão, lhe dá identidade. A mesma palavra que estava em Gênesis para Adão, está sobre Abraão, a abençoar. Em Gênesis 17 ainda Deus faz mais, Deus muda o nome de Abraão, pai exaltado, ele fala, você vai ser Abraão, pai de multidões. Deus lhe dá uma identidade, Deus está traçando a sua marca, o seu selo, a sua diferenciação única. Ele faz isso com Jacó, Gênesis 35, 9 a 12. Depois da passagem de Jacó por Betel, o caminho de Padã Arã, Deus apareceu-lhe uma vez mais, diga comigo, e o abençoou. E o versículo 10 fala, tendo-lhe dito, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, eu sou o Deus poderoso, frutifica e multiplica-te, de ti sairá uma nação e uma multidão de povos, haverá reis entre os teus descendentes, dar-te-ei a terra que ofereci a Abraão e Isaque, não só a ti, como aos teus descendentes. Você consegue ver o padrão de Deus? Novamente a palavra abençoar está relacionada a Deus repartir do seu caráter com o homem, Deus repartir das suas qualidades, Deus dando identidade para o homem, mostrando como ele caminharia, debaixo de qual autoridade ele caminharia. Deus reafirma aqui a promessa que ele tinha feito com Jacó, ali em Gênesis 28, Deus, ele também muda o nome de Jacó, ele fala para Jacó, Deus reafirma também a mudança do nome de Jacó, que tinha acontecido em Gênesis 32, ele reafirma, você não será mais Jacó, você não será mais um enganador, um usurpador, o teu nome hoje é Israel, na sua vida Deus prevalece, é isso que significa Israel. Talvez alguns de nós aqui que estamos aqui nessa manhã, nós vivíamos longe de Deus, sua identidade era mentira, o engano, o ódio, a ofensa, a tristeza, não sei, o fracasso, o medo, a ganância, mas assim como Jacó, nós tivemos um encontro com Deus. Ele mudou a nossa identidade. As suas bênçãos, as bênçãos que estavam sobre Abraão chegaram até nós. E assim como foi com Jacó e conosco, agora na nossa vida Deus prevalece. Nós também podemos ser chamados de Israel de Deus hoje. Nós somos o Israel de Deus. Na nossa vida Deus prevalece. O Senhor está nessa manhã aqui, meu irmão. Talvez Ele queira mudar o nome de alguns de vocês que estão aqui nessa manhã. Como Ele mudou a minha história, a minha vida, a vida de muitos que estão sentados aqui. Alguns destes nomes eram os meus nomes, antes de encontrar Jesus. Meu nome era inseguro, medroso. Inseguroso não, é inseguro com medroso. Inseguroso não, né? Meu nome era inseguro, medroso. Eu tinha baixa autoestima. Quase um milagre para eu estar aqui falar. Mas Deus mudou meu nome e deu uma nova identidade. E uma das palavras mais chaves do Senhor sobre a minha vida se resume em uma única palavra: Wagner, eu te amo. Isso mudou tudo na minha vida, na minha jornada. Ouvir do próprio Deus: eu te amo. E o amor de Deus, a palavra fala, com amor eterno, eu te amei. O amor de Deus é eterno. Ele é firme. Ele fez isso com José. É interessante que em todo o caos ali do Egito, José se levanta. Deus usa ele como um profeta, como um homem de Deus para ser usado naquele momento. E o próprio faraó, um homem que não temia o Senhor, um homem que não conhecia o Senhor, olha para José e fala: não podemos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. As pessoas, as pessoas que não conhecem a Deus, vão olhar para a tua vida e vão ver as marcas de Deus na tua vida, meu irmão. A identidade do Senhor vai reverberar sobre as suas atitudes, sobre as suas palavras. Isso é fruto do coração de José, ali em Gênesis 50, no final da história de José, quando os irmãos dele estavam com medo, Jacó já tinha morrido, e eles estão com medo de José vir e matar eles, se vingar de tudo que eles tinham feito com José, por terem vendido ele como escravo. Eles estão ali temerosos, e olha como é o coração de José, como ele discernia as coisas, como sua identidade estava firmada em Deus, como ele era guiado por Deus. Ele diz assim: mas José respondeu, Gênesis 50, 19, eu não posso me colocar no lugar de Deus.
É verdade que vocês planearam aquela maldade para mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos teus filhos. É a palavra de Deus que define a vida do homem. É a voz de Deus, é que define a história deste homem. Eu não posso me colocar no lugar de Deus diante dessa situação, diante dessa crise. Eu não posso me colocar diante de Deus, diante dessa má notícia. Eu não vou me colocar no lugar de Deus, eu vou levar a Ele as minhas demandas, as minhas dores, as minhas dúvidas. Ele tem poder, é Ele quem define como eu vou andar, como eu vou dizer, como eu vou falar. Ele é meu dono, eu sou propriedade, não sou proprietário. Moisés teve a sua identidade em Deus. Êxodo 3, 10 a 12. Vá, pois, agora, Moisés, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Quantos de nós, quantos de nós já fizemos essa pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer esse trabalho? Quem sou eu para executar essa tarefa? Quem sou eu para dar esse discurso? Quem sou eu para resolver esse problema? Quem sou eu para cuidar da minha família? Quem sou eu para cuidar dos meus filhos? E o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu sou na tua vida, eu que coloco as marcas, eu que te dou identidade, poder, autoridade. O meu propósito é bom, mas você só vai conseguir entrar nele, viver ele, se você saber que eu sou, que eu estou, que o Espírito habita em você, que você é templo do Espírito Santo, que você foi comprado com alto preço. Agindo Deus, quem impedirá? A palavra fala. O próprio Jesus nos deixa o exemplo como homem na terra. Ele é afirmado, a sua identidade é afirmada em Deus no batismo, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus está à porta de iniciar o seu ministério e tem sua identidade firmada em Deus. Este é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, Jesus é levado até o deserto para ser tentado. E a primeira área que ele vai ser tentado em sua vida, ele estava próximo a viver o propósito, ele estava próximo a seguir o planeamento de Deus, e o diabo vem e tenta ferir a sua identidade, tenta colocar a sua identidade em xeque, em dúvida. Ele fala: se és o filho de Deus, faça isso. Se és o filho de Deus, faça aquilo. Mas Jesus, em Mateus capítulo 3, já tinha ouvido do próprio Deus que ele era o filho amado, e ele era guiado por aquela voz. O diabo não podia mais enrolar ele, não podia mais enganá-lo, não podia mais tirar o propósito dele, não podia mais tirar o foco, porque ele já tinha ouvido, ele sabia quem ele era, sua identidade estava firmada no Pai, ele era um com o Pai. E eu penso dentro do coração dele, quando ele ouviu: se é, como assim, Satanás? Se é, eu sou o filho amado de Deus, em quem ele tem alegria e prazer. Não é se é, eu sou. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, igreja? Quantos filhos de Deus? Não é se é, nós somos filhos de Deus. É Ele que nos dá a identidade. Quando sabemos quem somos em Deus, seremos guiados por aquilo que Ele pensa sobre nós. Teria mais coisas para falar, mas para a última verdade, eu vou chamar os músicos para subir aqui, para parecer que nós estamos acabando. Repita assim comigo: a espera faz parte do propósito de Deus. Quando temos identidade e propósito, passamos a esperar na dinâmica de Deus. Existe uma dinâmica na espera de Deus. Essa palavra, se nós não tomarmos cuidado, ela pode ser
falado de uma forma até pejorativa, negativa, a esperar. A espera, às vezes, é penosa para alguns. Mas a espera faz parte do propósito de Deus. Eu gosto muito de uma das músicas do Marcos Almeida, em que ele fala que caminhar em Deus é esperar, e esperar em Deus é caminhar. Caminhar com Deus é esperar, e esperar em Deus é caminhar. Pois, se você quiser ouvir essa canção, uma poesia tão linda, Marcos Almeida, esperar em Deus, enquanto espero. Porque a espera, na perspectiva bíblica, tanto no Antigo e no Novo Testamento, tem a ver com uma dinâmica ativa, tem a ver com um movimento. A espera bíblica, quase que sempre, se você vai estudar no padrão bíblico, está associada a confiança, convicção, certeza, perseverança e, sobretudo, fé. Muita fé. Por isso, a espera na dinâmica de Deus não tem nada a ver com passividade, não tem nada a ver com perda de tempo ou procrastinação. Quando você lê Tiago capítulo 5, você entende ali, ele traz um ensino muito interessante sobre esse processo da espera ao falar sobre a volta, a vinda do Senhor, que é a espera mais gloriosa que nós podemos ter, que é a espera que nós não podemos perder os olhos, que nós temos que gastar as nossas vidas por essa esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa espera nos motiva, nos impulsiona, nos leva, nos faz cair prostrados mesmo em dias tão difíceis. Mas ele começa a dizer sobre essa figura do agricultor. Ele representa de forma precisa a importância da espera. Tiago 5, do 7 ao 8. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esperem com a esperança do lavrador, com uma expectativa pelo amadurecimento, pela colheita que virá. É lindo como o Tiago ele mostra, ele usa esse processo da semeadura, da colheita, um processo que exige com certeza um trabalho árduo, meu irmão. O trabalho do lavrador, do agricultor é árduo, mas produz amadurecimento, crescimento e colheita. Assim como esperar no Senhor, às vezes Deus nos para por fora para que possamos avançar por dentro. Tem muitos momentos que o Senhor vai te parar por fora, nada vai se movimentar, porque Ele quer te fazer, Ele quer te movimentar internamente, Ele quer fazer com que coisas sejam geradas no seu coração, para que você possa viver aquilo que Ele tem ali pela frente. Ele começa ali na espera a expandir o seu coração, Ele começa a ampliar a sua capacidade de amar, a sua capacidade de ter paciência, de ter mais resistência emocional. Ele aumenta o seu entendimento, Ele te torna mais maduro, Ele dilata a tua fé, Ele te faz mais dependente, menos independente. Ele te faz mais dependente dEle, buscar mais dEle. Quantas vezes o Senhor me parou, quantas vezes eu tive que só colocar o meu joelho no chão e não ouvir absolutamente nada, mas o Senhor estava produzindo algo no meu coração que eu estou a viver nesses dias. A espera em Deus alinha as nossas motivações, revela as nossas intenções. A espera em Deus produz uma transformação em nós, um movimento interior poderoso, que está ali em Isaías 40, 30, 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas os que esperam, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O poder vem, algo vem de dentro para fora, que te impulsiona, que te leva. Esperar em Deus produz movimento que nasce de dentro de nós e nos impulsiona. Isso nos faz entender que esperar em Deus nunca será perda de tempo, mas uma pausa para o amadurecimento, para o crescimento e até mesmo para o descanso. Descansar em Deus. Há anos atrás eu vi, no Brasil tinha um cantor famosíssimo, levava multidões dos seus shows, multidões. Mas poucas semanas ou dias antes da sua queda, sua esposa olhou para ele e falou assim: para, você está perdendo a mão.
Que bênção são as mulheres de Deus na nossa vida, né, meu irmão? São as que mais nos conhecem. Aquela mulher de Deus percebeu algo, mas que ele não conseguiu perceber. Ele continuou freneticamente na sua busca por fama, por glória, mesmo seguindo ao Senhor e cantando para o Senhor. Tem uma queda brusca. Destruído pela mídia, fala coisas que não deveria falar. Envergonha o Evangelho com as suas palavras, com as suas atitudes. Denigra aquilo que ele estava a pregar. Mas foi muito interessante, lindo, algo que eu ouvi dele depois. Mais de anos de tratamento, de acompanhamento, saiu completamente das mídias e ele fala que Deus parou ele definitivamente. E quando Deus parou ele, ele percebeu que as coisas mais ricas e mais caras da sua vida estavam ao seu lado. Sua esposa, seus filhos, a comunhão com o corpo de Cristo, o ouvir o irmão, um abraço. Deus parar ele, para que ele pudesse ser amadurecido, pudesse crescer, para que ele pudesse perceber qual era o propósito de Deus para a sua vida. Se nós estamos a agir de forma equivocada, fora do plano de Deus, que Deus nos pare, meus irmãos. Que Deus nos pare. Que os holofotes sejam tirados para que a glória de Deus brilhe. Possamos ouvir a voz dele. Na espera, com o joelho no chão. Aqui na minha frente tem tantos homens e mulheres de Deus. Talvez o Senhor está te chamando para esse lugar de pôr o teu joelho no chão, meu. Abrir a palavra e falar: Senhor, que movimento o Senhor quer produzir dentro de mim? Quais as convicções que eu preciso ter que eu ainda não tenho? Por que o Senhor está me parando? Por que eu estou parado? Por que eu estou aqui a esperar? O que o Senhor quer falar? É lindo ver que o profeta Miqueias diz no capítulo 7, versículo 7, num ambiente de caos em que o povo do Reino do Norte já tinha sido levado como escravo pelos assírios, já tinha passado por uma desgraça por causa do seu pecado. Agora Miqueias está no meio do reino de Judá. Judá já viu o que aconteceu, mas eles continuam a pecar de uma maneira desregrada, obstinada, e Miqueias está naquele ambiente que poderia corromper ele, poderia levar ele para um lugar de desânimo. Mas é lindo a frase que esse homem diz: a esperança do coração de um homem que espera no Senhor, que confia no Senhor. Ele fala, Miqueias 7,7, quanto a mim, Senhor, mesmo olhando todo esse panorama, toda essa tragédia, eu esperarei pelo socorro do Senhor. Esperarei no meu Deus, o meu Salvador. Ele me ouvirá. Ele ouve as minhas orações.